Olá, boas-vindas a mais uma conversa aqui no canal da Central de Peritas. Hoje a gente vai mergulhar num caso bem interessante, sabe? Do mundo jurídico e financeiro. Vamos ver como uma análise técnica, aquela coisa bem detalhada, pode mudar tudo num processo. É isso aí. É mostrar na prática o que a gente faz aqui na Central de Peritos, né? Que é essa assessoria técnica em perícia contábil, seja bancária, trabalhista, tributária, enfim, ajudando o pessoal e os advogados a entenderem os números. E o tema de hoje é daqueles que, olha, geram muita dúvida. Um empréstimo com garantia de imóvel. Sabe, aquele que a pessoa dá a casa como garantia? A gente vai analisar uma decisão da Justiça sobre um caso desses, onde os juros, as taxas, tudo foi questionado. Uhum. Ah, e um aviso importante antes da gente começar. Os dados específicos do cliente, nome, essas coisas, a gente trocou ou deixou de fora para proteger a privacidade, tá? Mas olha, a análise técnica, os argumentos, a decisão do juiz, isso tudo é real baseado no processo mesmo. É exatamente o tipo de trabalho que a Central de Peritos faz. Exato. A base é totalmente real. Bom, e já que estamos começando, aquele pedido, né? Se curtiu o vídeo, dá um like, compartilha com quem você acha que pode se interessar e comenta aí embaixo. E para quem talvez precise desse tipo de análise para o seu caso, tem um link direto para o WhatsApp da nossa equipe de peritos aqui na descrição, tá? É só clicar e conversar. Isso mesmo. Então, vamos lá. Entender esse caso. Primeiro, vamos pintar o cenário. Imagina uma pessoa, vamos chamar aqui de o cliente, ok? Ok. Essa pessoa precisou de dinheiro e pegou um empréstimo, um valor considerável, viu? Coisa de uns 362 mil reais, por aí. Um valor fictício mais próximo do real. E para conseguir essa grana, deu o próprio imóvel como garantia. Uhum. O famoso home equity. Isso. No começo, tudo certo, né? Contrato assinado, dinheiro na conta. Mas aí, o tempo foi passando. E pagando as parcelas, mês após mês, o cliente começou a estranhar. Sabe, as prestações pareciam não diminuir o saldo devedor como deveriam. Parecia tudo muito caro. Aquela sensação de que a conta não fecha, né? Exato. Começou a desconfiar que talvez tivesse alguma coisa errada no contrato. Alguma cláusula meio abusiva. Aí o que ele fez? Foi buscar os direitos dele. Entrou na justiça pedindo para revisar esse contrato bancário. Correto. E é importante dizer que isso é um direito, né? A chamada ação revisional de contrato bancário. Se o consumidor acha que tem cláusula injusta e ilegal ou que desequilibra demais o contrato, ele pode sim pedir para a justiça analisar. Faz sentido. E esses contratos com garantia de imóvel são especialmente delicados, digamos. Envolvem valores altos, prazos longos e, claro, o bem mais valioso da pessoa muitas vezes. Por isso, a atenção tem que ser redobrada. É um campo onde a perícia contábil, como a que a gente oferece aqui na Central de Peritos, é crucial para achar possíveis irregularidades, sabe? Nos juros, nas taxas. E lembrando, o link do WhatsApp para contratar esse serviço está na descrição. Perfeito. E nesse caso específico, o que exatamente o cliente reclamou? Quais foram os argumentos dele para o juiz? Olha, as reclamações dele focaram em alguns pontos principais. Primeiro, os juros remuneratórios. Aqueles juros normais do empréstimo, sabe? Ele disse que a taxa estava muito, mas muito acima da média do mercado na época que ele assinou o contrato. Certo. Segundo ponto, ele questionou umas taxas que cobraram dele, tipo tarifa de cadastro, umas despesas lá de análise jurídica, avaliação do imóvel. Ele achou indevido. Ok, as taxas. E terceiro, ele levantou suspeitas sobre a capitalização de juros, os famosos juros sobre juros. Se estava sendo feita da forma correta, se era permitida naquele caso. Entendi. Juros, taxas e capitalização, os clássicos, né? Exato. E além de pedir para revisar o contrato em si, ele também pediu uma coisa mais urgente, uma liminar, para poder depositar na justiça o valor da parcela que ele achava justo e não o valor total que o banco cobrava. Para não ficar totalmente inadimplente enquanto discutia. Isso. E também para evitar que o banco colocasse o nome dele no SPC Serasa ou começasse a tomar o imóvel enquanto o processo rolava. Faz todo sentido pedir isso. E o banco, imagino que se defendeu, né? Com certeza. Do outro lado, a instituição financeira veio com a defesa dela.
Basicamente disse que, olha, o cliente assinou o contrato sabendo de tudo, concordou com as cláusulas, disse que a taxa de juros estava ok, dentro do que o mercado praticava para esse tipo de crédito, com garantia e tal. Falou que as tarifas eram legais, previstas nas normas do Banco Central e que estavam claras no contrato. E sobre a capitalização, defendeu que era legal sim, porque estava no contrato e a lei permitia. É, a briga clássica, né? Cliente sente no bolso, o banco diz que tá tudo no papel. Exatamente. É aí que a coisa fica interessante, porque não basta dizer, tem que provar. É nesse ponto que a perícia contábil entra com força total. A gente precisa analisar os números friamente, comparar com a lei, com os dados do mercado, para ver quem realmente tem razão ali. É um trabalho técnico, minucioso. Certo. Então temos aí o impasse claro. Argumentos totalmente opostos. Como é que o juiz ou o tribunal analisou essa situação toda? O que pesou mais para a decisão final? Bom, um passo fundamental logo de cara foi o tribunal confirmar que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, se aplicava ali. Mesmo sendo um empréstimo alto com garantia? Sim, mesmo assim, porque o cliente era o destinatário final do dinheiro. Ele não pegou para repassar ou para usar na atividade profissional dele, entende? Era para uso pessoal. Então, relação de consumo clara. E isso é super importante, porque o CDC protege contra cláusulas abusivas, é um entendimento já pacificado nos tribunais, inclusive no STJ. Entendi. O CDC abriu a porta para analisar a abusividade. Exatamente. E aí o ponto que realmente decidiu o jogo, digamos assim, foi a análise da taxa de juros remuneratórios, aquela taxa principal do contrato. O tribunal usou um critério bem objetivo. Vamos comparar a taxa que está nesse contrato com a taxa média que o Banco Central, o Bacen, divulga para o mercado. Ah, a famosa taxa média do Bacen? Isso. Mas não qualquer taxa média. Tinha que ser a taxa média para operações do mesmo tipo, crédito pessoal com garantia de imóvel e na mesma época em que o contrato foi assinado. Bem específico. Certo, tem que comparar banana com banana. Perfeito. E aí vem os números do caso real. Segura aí. A taxa no contrato do cliente era de 1,67% ao mês. 1,67%. Ao mês. Ok. E a taxa média de mercado apurada pelo Bacen para esse tipo de operação lá em junho de 2018, que foi a época do contrato, era de 0,81% ao mês. Opa, peraí. 1,67 contra 0,81. Exato. Mas isso é mais que o dobro, é uma diferença brutal. Brutal. E foi exatamente essa diferença gigantesca que fez o tribunal acender o alerta vermelho. Consideraram que essa taxa de 1,67% era excessiva, desproporcional, totalmente fora da curva do que seria razoável para o mercado naquela época e, portanto, configurava uma prática abusiva por parte do banco. Nossa. É bom explicar que os tribunais até aceitam uma certa variação para cima da média, né? Cada banco tem seu custo, seu risco, mas mais que dobrar a taxa média, aí não. Isso foi entendido como um abuso mesmo, uma vantagem excessiva do banco na relação, sabe? Ultrapassou o limite do aceitável. Entendi perfeitamente, fez toda a diferença essa comparação. Total. E a consequência disso foi direta e muito impactante. O juiz determinou a redução da taxa de juros, aquela cláusula de 1,67% foi declarada nula nessa parte, e a ordem foi para recalcular tudo usando a taxa média de mercado da época, 0,81% ao mês, desde o início do contrato. Recalcular tudo desde o começo com juros bem menores. Isso muda completamente o valor da dívida, né? Completamente. E aqui, olha só como a análise técnica é fundamental. Não adianta só chegar para o juiz e falar: ah, meus juros são altos. Precisa mostrar isso. Precisa de um laudo pericial contábil, como os que a Central de Peritos faz, que pegue o contrato, calcule a taxa efetiva, busque a taxa média certinha do Bacen para aquele produto e período e apresente essa comparação de forma clara, técnica. É a prova concreta da abusividade. Exatamente. Sem essa prova técnica, a chance da alegação de abusividade ser aceita assim é bem menor. O link para o WhatsApp para esse tipo de serviço está na descrição, pessoal. Importante lembrar. Ok, então a questão dos juros foi o ponto-chave e o cliente ganhou essa. Mas e as outras coisas que ele reclamou? A capitalização, as tarifas, como ficou isso? Boa pergunta.
Sobre a capitalização mensal de juros, os juros sobre juros, o tribunal entendeu que, nesse caso específico, ela era permitida, Ah, era? Por quê? porque estava claramente escrita, prevista no contrato que o cliente assinou. E a nossa legislação, desde uma medida provisória lá de 2001 e também o entendimento do STJ, permitem sim a capitalização mensal, desde que esteja expressamente pactuada. Entendi. Se está no contrato de forma clara, pode. Basicamente isso para capitalização mensal. Já sobre as tarifas, a decisão focou mais na chamada tarifa de cadastro ou de início de relacionamento. O tribunal considerou essa tarifa válida porque também segue decisões do STJ que permitem cobrar essa taxa específica uma única vez, lá no comecinho do contrato com o banco. Certo. E as outras taxas que ele reclamou? As outras, tipo análise jurídica, avaliação do imóvel, acabaram não sendo o foco principal da decisão final. O grande impacto financeiro estava mesmo nos juros remuneratórios, e foi ali que a decisão se concentrou e mudou o jogo. E a tabela Price, que muita gente questiona? O tribunal reforçou que o método em si não é ilegal, o problema não é a fórmula matemática da Price. Mas olha que interessante. Ao mandar recalcular toda a dívida com a nova taxa de juros de 0,81%, usando a mesma tabela Price, você já corrige a distorção. O valor das parcelas vai cair e o saldo devedor vai amortizar muito mais rápido do que com os juros abusivos. A correção vem pela taxa, não pelo método em si. Entendi. A causa do problema era a taxa, não a tabela. Exato. Isso tudo leva a uma questão bem prática, né? Se o juiz disse que os juros eram abusivos e mandou reduzir, como fica a situação do cliente em relação à inadimplência? O banco podia dizer que ele estava devendo? Excelente ponto. Essa é uma das consequências mais importantes quando se reconhece uma cobrança abusiva no que a gente chama de período de normalidade do contrato. Período de normalidade. O que é isso? É o período em que o contrato deveria estar correndo bem, sem atrasos, antes de qualquer parcela ficar efetivamente em atraso. Se o tribunal encontra um abuso nesse período, no caso, os juros remuneratórios excessivos, ele entende que a mora do cliente fica descaracterizada. Mora é o atraso, a inadimplência, certo? Exatamente. Descaracterizar a mora significa que o tribunal diz: olha, banco, você estava cobrando algo indevido. Então, não se pode culpar totalmente o cliente pelo atraso ou pela dificuldade de pagar que surgiu enquanto essa cobrança abusiva estava acontecendo e não era corrigida. Ah, entendi. Tipo, a culpa do atraso não é só do cliente, já que o valor cobrado estava errado. Isso. Na prática, isso impede que o cliente sofra as consequências mais graves da inadimplência por aquela dívida específica enquanto a situação não for acertada. Coisas como o banco tomar o imóvel dado em garantia ou negativar o nome do cliente por causa dessa dívida ficam suspensas, entende? Pelo menos até recalcular tudo e ver qual é o valor correto e se ainda existe alguma pendência. Nossa, isso é muito importante para quem está nessa situação. Dá uma segurança enorme. Com certeza, e reforça de novo a importância de ir atrás, questionar na justiça e ter o laudo pericial, o suporte técnico para comprovar o abuso. Sem essa prova técnica dos juros abusivos, talvez a mora não fosse descaracterizada e aí o risco para o cliente seria bem maior. Certo. Então, para a gente fechar o raciocínio sobre a decisão em si. Resumindo, o que o juiz decidiu no final das contas? Bom, a ação foi julgada parcialmente procedente. Isso quer dizer que o cliente ganhou em partes importantes do que ele pediu. Certo. O juiz decidiu, primeiro, anular a cláusula dos juros de 1,67% ao mês, porque era abusiva. Segundo, reduzir esses juros para a taxa média de mercado da época, que era 0,81% ao mês, mas manteve a capitalização mensal, que estava no contrato. Ok, reduziu os juros, manteve a capitalização. Terceiro, mandou recalcular todo o saldo devedor desde o comecinho, usando essa nova taxa de 0,81%. Quarto, determinou que o banco devolvesse para o cliente o que ele pagou a mais por causa dos juros abusivos.
devolver como? Em dinheiro? Poderia ser em dinheiro, mas o mais comum é abater do saldo devedor que foi recalculado. Essa devolução é feita de forma simples, corrigida monetariamente e com juros legais, mas não em dobro nesse caso. Entendi. Abate da dívida recalculada. E quinto ponto importantíssimo, confirmou que a mora do cliente estava descaracterizada por causa da cobrança abusiva. Perfeito, um resumo claro da decisão. E se a gente pensar no impacto disso na vida da pessoa, é gigantesco, né? Primeiro, a dívida total diminuiu muito. Recalcular com juros pela metade ou menos da metade faz uma diferença enorme no montante final. Com certeza. Segundo, aquele dinheiro que ele pagou a mais durante anos, sofrendo com parcelas altas, ou ele recebe de volta, ou mais provavelmente isso diminui ainda mais o saldo devedor que ele ainda tem. Pode até quitar a dívida, dependendo do caso. Sim. E terceiro, que talvez seja o mais valioso em termos de alívio, aquela espada sobre a cabeça, o medo de perder a casa, de ter o nome sujo por causa dessa dívida específica, isso foi afastado naquele momento. A inadimplência foi relativizada por causa do abuso do banco. Dá outra perspectiva para a pessoa, né? Totalmente. E tudo isso, voltamos ao ponto, só foi possível por causa da análise técnica que comprovou a abusividade dos juros. A comparação com a taxa média do Bacen foi a chave. Sem essa demonstração numérica objetiva, talvez o resultado fosse bem diferente. Fica claro, então, o poder dessa análise. Que lições a gente pode tirar disso tudo? Acho que a principal é: contrato bancário não é lei absoluta, né? Mesmo assinado, se tiver abuso, pode ser revisto na justiça. Sem dúvida. Não é porque assinou que tem que aceitar qualquer coisa. Mas, como a gente viu, o desafio muitas vezes é provar que tem abuso. Falar que o juro é alto é uma coisa. Mostrar tecnicamente, comparando com o mercado, com a lei, é outra. Exatamente. Principalmente com juros, capitalização, tarifas. São coisas complexas. E é aí que entra o trabalho do perito contábil. Então, para quem está ouvindo a gente e fica com aquela pulga atrás da orelha sobre o próprio contrato, seja de empréstimo, financiamento, se desconfia que está pagando juro demais, taxa indevida ou tem algo estranho, o caminho é, primeiro, buscar um advogado de confiança para orientação jurídica. E segundo, que é crucial, buscar o suporte técnico de um perito contábil. Isso, alguém que possa analisar os números a fundo, como a equipe da Central de Peritos faz. E claro, se acharam esse bate-papo útil, não esquece. Curte o vídeo, compartilha com quem pode precisar dessa informação e comenta aí embaixo. Suas dúvidas e sugestões ajudam a gente a trazer mais conteúdo relevante. E tem um ponto prático nisso tudo. Guardar a documentação é fundamental. Cópia do contrato, todos os extratos, comprovante de pagamento, e-mails trocados com o banco, tudo isso é importante. Verdade. Organização é chave. E não esperar a situação virar uma bola de neve. Se surgiu a desconfiança, já busca ajuda especializada, advogado e perito para dar uma olhada, analisar com calma. Agir cedo pode evitar muito problema lá na frente. Ótima dica. E a Central de Peritos está aí para isso, atuando no Brasil todo para auxiliar nesses casos. O link do WhatsApp na descrição facilita muito esse primeiro contato. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa análise aqui no canal da Central de Peritos. Queria agradecer muito a companhia de quem nos acompanhou. A ideia aqui é sempre essa: trazer informação de qualidade, de forma acessível, sobre esse universo das perícias, mostrando como o conhecimento técnico pode ser um grande aliado na busca por justiça e equilíbrio nas relações financeiras. Foi um ótimo papo. Foi sim. E para reforçar, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E se precisarem de uma análise técnica para o seu caso bancário, trabalhista, tributário ou conhecerem alguém que precise, o link direto para o WhatsApp da Central de Peritos está facinho aqui na descrição do vídeo. Clica lá. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação, uma reflexão para quem nos ouve. Será que é só em empréstimo bancário que a gente encontra cláusulas ou cobranças que merecem um olhar mais atento, mais crítico? Onde mais no nosso dia a dia financeiro? Talvez nas contas de água, luz, telefone, nos contratos de streaming, nos planos de previdência ou até no jeito como administro nossos investimentos. Onde mais será que uma análise
técnica detalhada, poderia revelar surpresas, direitos que a gente nem sabia que tinha, ou até mesmo dinheiro que está indo embora sem necessidade. Fica a pergunta. Excelente reflexão para fechar. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.